eu sou a professora Rose e hoje nós vamos ver mais um dos 5 tipos textuais que nós estamos estudando, que é o texto expositivo. Olha só, o que vem a ser o texto expositivo? É a apresentação de uma ideia. A apresentação, quando você vai fazer um texto expositivo, você apenas apresenta a ideia. Você não tem que defender a ideia, você tem apenas que expor a ideia. Então, nós temos vários tipos de gêneros textuais que utilizam esse tipo textual que é texto expositivo. Essa ideia que você vai apresentar no seu texto expositivo tem que ser muito clara, tem que ser muito precisa, tem que ser muito objetiva. E para que seja assim, você tem que usar a denotação, ou seja, o sentido das palavras do dicionário. Você não pode usar figuras de linguagem, porque a sua linguagem tem que ser clara e precisa. O texto expositivo você vai apenas apresentar a sua ideia. Você não tem que convencer o leitor dela, não. Então, você não pode colocar argumentos para defender a sua ideia. Isso fica para o texto argumentativo. Aqui é só o expositivo. Então, é só expor. E eu vou te mostrar alguns gêneros textuais que utilizam o texto expositivo. Por exemplo, quando você procura alguma coisa numa enciclopédia, tá? Vamos supor que você esteja procurando sobre ozônio. O que é camada de ozônio? Daí vem, em volta da Terra, há uma frágil camada de gás chamado ozônio, que protege animais, plantas e seres humanos dos raios ultravioleta emitidos pelo Sol e assim vai. Tá? Isso é um texto expositivo. Por quê? Porque está apresentando uma ideia acerca da camada de ozônio. Então, está expondo sobre esse tema, tá? Depois nós temos textos científicos, que são aqueles que aparecem em revistas científicas, tá? Por exemplo, o Sol é a estrela mais próxima da Terra, distante aproximadamente 150 milhões de quilômetros de nós, e é responsável por manter todo o sistema solar em sua interação gravitacional. Então, nós temos aí um texto expositivo. Por quê? Porque está expondo sobre o Sol, dentro de uma revista, de um livro, dentro de alguma coisa. Está expondo a ideia sobre o que é o Sol, tá? E depois nós temos também verbetes de dicionários. Esse gênero textual usa-se o texto expositivo. Por quê? Porque está falando o que é determinada coisa. Por exemplo, você procura sobre o queijo. Aí diz assim: alimento elaborado a partir de fermentação da coalhada, da coagulação do leite que... Aí diz sobre o que é o queijo. Então, está expondo. E quem faz um texto expositivo tem que saber muito sobre a coisa da qual está falando. Um texto expositivo também é notícia de jornal. Quem está falando aquela notícia está expondo coisas da notícia. Então, está sabendo o que está falando. Por exemplo, dezenas de prédios da Rua 25 de Março não cumprem normas básicas de segurança. Então, quem está falando sobre isso sabe do que está falando, tá? E não é só de jornal, notícias da internet, notícias da televisão, notícias de revista, tá? Tudo é texto expositivo, porque está expondo sobre determinada matéria, sobre alguma coisa que aconteceu, ok? Eu espero que você tenha entendido, eu espero que você tenha aproveitado. E se você aproveitou, dá um likezinho, eu fico te aguardando para uma próxima. Fica com Deus. Tchau!